Porque a acupuntura ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar a energia que você tem no seu corpo. Se você tem uma deficiência da energia Yin no seu estômago, vamos usar um exemplo de novo do estômago, eu gosto dele. Tá com muita azia, sente regurgitação e tudo mais. Então eu vou regular aquilo ali que você tem de energia no seu corpo e vou aliar a fitoterapia com um chá ou com uma fórmula magistral para repor aquele Yin, né? Tá com deficiência de Yin. Então, o Yin eu não tenho como te dar se não for de forma de fitoterapia. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Estética Sem Filtro. Hoje o nosso 7º episódio. Estou aqui com a Georgia, que é a nossa enfermeira, e a gente vai trazer conteúdo muito legal. Quero te convidar a assistir os outros episódios que estão aí no nosso canal, se inscrever, curtir, compartilhar os nossos vídeos. Quero dar as boas-vindas hoje à nossa convidada especial, a Georgia, que é nossa parceira aqui na clínica, que é enfermeira, que é formada em medicina tradicional chinesa. Gê, seja bem-vinda e conta um pouquinho quem é a Georgia para as pessoas te conhecerem. Então, a Georgia é uma otimista incorrigível. Sou mãe de um casal, casada há mais de 21 anos, tenho um menino e uma menina. Sou formada em enfermagem, minha trajetória foi praticamente sempre na saúde pública, né? Trabalhei muito tempo com a vigilância epidemiológica aqui no município de Tuporanga. E em 2021 eu decidi fazer uma mudança pós-pandemia, né? Na minha carreira, e onde eu pudesse melhorar a vida das pessoas mais ativamente. Então eu decidi fazer uma especialização em acupuntura e depois veio a fitoterapia e dietoterapia chinesa também. Legal. Jorge fez uma transição de carreira dentro da enfermagem, assim como eu, assim como a Adeline, que a gente já teve no episódio anterior. Então aí temos 3 enfermeiras aqui na nossa clínica, o que me dá muito orgulho pelas colegas. Todas as parceiras são importantes, mas esse vínculo da enfermagem, né, traz esse cuidado, né, e a gente acaba permeando isso com todas as profissionais. Gê, porque as pessoas vão talvez perguntar, mas como assim? Trabalhou anos, né? Como tu falou, tu era concursada pública, continua sendo, trabalhando na vigilância epidemiológica, né? E aí fez uma transição de carreira para acupuntura. O que te motivou? Eu sei que é da pandemia, um viés dali, mas para as pessoas entenderem o que te motivou a fazer essa transição de carreira. Eu passei por um período ali na pandemia que foi bastante turbulento, né? Tanto pessoal quanto profissional, e eu realmente vi que aquilo ali não estava mais me satisfazendo como pessoa, como profissional. Eu amava aquilo que fazia, né? Eu gostava muito, mas eu queria algo a mais, eu queria um contato mais direto, eu queria um contato mais efetivo para melhorar a saúde tanto física e emocional do paciente. Então foi mesmo uma questão de intuição mesmo que veio essa questão da acupuntura. Parece que alguma coisa soprou assim no ouvido, como que eu vou mudar, o que que eu vou fazer? Então parece que veio um soprinho assim, acupuntura. Então eu fui atrás, né? Fui atrás de especialização e tudo mais, pesquisei cursos fora do estado, inclusive, mas acabei encontrando ali em Florianópolis, e iniciei essa jornada de estudos, esvaziar a xícara para colocar conhecimento novo. Então a acupuntura entrou dessa forma assim como algo a mais na minha vida profissional e uma mudança de rumo que eu pudesse aliar a minha satisfação com o cuidar. Isso que a Georgia falou vem muito com o encontro do nosso propósito, né, pessoal e profissional. Às vezes a gente passa situações profissionais um pouco turbulentas, né, como foi o caso da pandemia para ti diretamente, né, Gê? Então isso às vezes precisa dar aquele chacoalhão para impulsionar, para trazer algo tão bom e tão realizador como é a tua realização com a acupuntura, com a medicina tradicional chinesa, né? Então eu acredito que está muito a ver com o teu propósito que tu falou. E qual que é o propósito da Georgia enfermeira dentro da acupuntura, da medicina tradicional chinesa? Esse propósito eu trago, na verdade, desde a minha adolescência. Eu sempre quis trabalhar com pessoas, eu sempre quis trabalhar com bem-estar, em confortar, sempre fui uma boa ouvinte, né? As pessoas se abriam comigo, sempre coloquei meu ouvido à disposição, com conselhos e tudo mais.
E então esse propósito sempre trouxe dentro de mim de tentar deixar a pessoa se sentindo melhor de quando ela entrou, de quando ela veio conversar comigo, de quando ela veio para um atendimento, sempre que ela possa sair melhor do que veio. Esse sempre foi o meu propósito, para eu poder ajudar, seja física, seja emocionalmente, né? E isso que me satisfaz, é isso que me faz levantar, né? O propósito é o que te faz levantar todo dia da cama? É poder ajudar as pessoas que vêm, que passam, que cruzam o meu caminho. Que lindo isso, né? E como isso também tem relação com o nosso autoconhecimento, né? Quando nós estamos ali trabalhando, seja em qualquer área, e a gente não se realiza mais, não tem mais talvez aquele motivo de acordar todo dia já não é tão não nos impulsiona, não é tão intenso, tanto, não é tão né? intenso, a gente não se encontra, não se realiza, não sente isso, a gente precisa parar e reprogramar. Exato. E como é difícil isso também, né? Então tu passou por todo esse processo, tu precisou te entender e hoje eu acredito que tu consiga te realizar novamente, até porque além dos atendimentos aqui na clínica, também na questão da saúde pública, você agora está podendo exercer essa mudança profissional lá. Você saiu da vigilância epidemiológica e está atuando 100% como enfermeira acupunturista e hoje reconhecido pelo SUS também, Sim. né? Como é importante isso, né? É isso que tu falou, a gente acordar, né? E sentir aquela empolgação que eu não estava mais sentindo. Eu via que eu estava indo por obrigação. Uhum. Então, se você tem um trabalho e que você vai por obrigação, você está indo contra o teu amor próprio, né? Exato. Então, assim, eu tive que me reinventar, tive que aprender outros saberes, que a medicina tradicional chinesa, ela é um conjunto de saberes totalmente diferente da medicina ocidental, né? Então, são conceitos novos e eu já tinha mais de 40 anos. Né? Todo mundo pensa assim, entra, faz um concurso e fica lá até se aposentar, mas até que ponto vale a pena? A gente acordar, ir lá, fazer aquilo ali, voltar para casa só para ganhar o salário no fim do mês? Não, isso para mim não estava mais servindo, não me satisfazia mais nem como ser humano. Não deixava de fazer nada corretamente, óbvio, né? Fazia tudo certinho, mas aquilo não me satisfazia mais, aquele meu propósito não estava mais sendo satisfeito. Então eu fiz essa virada, voltei para o banco de escola, voltei para a especialização e hoje em dia sim, na saúde pública a acupuntura está sendo muito bem aceita, a visão dos gestores também está mudando, né? No congresso que eu fui ano passado teve os números do SUS, um representante do Ministério da Saúde esteve lá. Santa Catarina tem uma cidade que é Florianópolis, que estava entre as 10 mais do Brasil todo. Quem sabe Tuporanga um dia chega lá, né? Legal. E eu penso também em servir de exemplo para mais profissionais, né? Que estejam procurando, que estejam se sentindo desconfortáveis, que deem esse passo, que façam. Não tenham medo de fazer a mudança. Às vezes a vida chama a gente, porque lá na frente algo melhor vai se realizar. Essa transição de carreira é algo bem desafiador, né? Você parar, reprogramar, recomeçar, é como se você estivesse regredindo, mas às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar 2, 3 lá na frente, né, Gê? Que eu acho que é isso que tu tá trazendo de mensagem pra gente. Muito legal tu poder compartilhar, abrir teu coração, falar de coisas pessoais, íntimas e profundas, mas que sim podem também impulsionar muitos outros enfermeiros, né, a se redescobrir, a se reconectar e a encontrar o seu propósito profissional, né? Isso aí. Muito bem, então dentro da medicina tradicional chinesa é um campo muito vasto, muito grande. Fala um pouquinho de tudo que você pode fazer totalmente diferente da nossa medicina, né, ocidental e oriental, totalmente com viés diferente. Por que é tão comprovada? Quantos mil anos que já vem? Fala um pouquinho dessa história e quais os procedimentos que tu faz dentro dela. Bem resumidamente, né, porque falando em 1000 anos, a medicina tradicional chinesa, ela já marca mais de 4000 anos, né, tanto que o nosso calendário é diferente do calendário chinês, é uma civilização bem mais antiga do que a civilização ocidental. Aqui nós estamos em 2025, lá já estão em 4000 e lá vai lasca. Então, a medicina tradicional chinesa, o básico dela para entender é entender as energias Yin e Yang.
Então, a física quântica já comprovou que toda matéria é energia. Então, como a gente tem o sangue que circula pelas artérias, pelas veias, a gente tem pelo corpo canais que não dá para ver em ressonância, tomografia, nenhum exame de imagem. Mas esses canais, eles são estradinhas onde a energia circula. E o que as agulhas fazem? Então, lá na China, eles perceberam que existem esses canais, né? Foram desenvolvendo o mapeamento deles, né? Eles são mapeados. Tem os pontos específicos onde esse canal se abre na pele. E a agulhinha, ela vai fazer, eu sempre gosto de dizer assim, ela vai servir como um semáforo, ela vai servir como uma chavezinha que vai ou impulsionar, ou diminuir, ou vai estimular aquele ponto com a função energética dele. Então, ele existe pelo corpo inteiro. Então, as pessoas acham assim, a acupuntura faz só nas costas. Não, gente, faz até na pontinha da unha. Claro que a gente pode usar outros, né, substituir. A acupuntura dói? Ela vai doer, porque a gente vai colocar uma agulhinha na pele, né? Mas é muito diferente da agulha da injeção. A agulha da injeção, ela é muito mais grossa, ela é uma agulha oca para passar o líquido da medicação. Então, muitas vezes o que dói numa injeção é a medicação que entra. E na agulha da acupuntura ela não tem medicação, ela é uma agulha quase igual de costura, né? Só que muito mais fina. Então, ela vai regular essa energia do nosso corpo. Essas estradinhas ali, às vezes falta um pouco de energia num canto, tem abundância no outro, e as agulhas vão movimentar essa energia conforme a necessidade do paciente. Após feito todo um diagnóstico, né? A gente olha a língua, as pessoas acham engraçado porque que eu peço para mostrar a língua, né? Na língua a gente tem várias regiões que determinam o quê? O estado dos órgãos internos, porque lá na China antiga eles não tinham um raio-x para fazer, um ultrassom. Então eles tinham que ver pelo exterior o que o organismo mostrava, pelo teu exterior, a cor da pele, o brilho dos olhos, a irrigação dos dedos, né? E a língua entra nesse diagnóstico também. Então a gente consegue ver estado de sangue, de energia e dos órgãos internos pela língua. Então é uma gama de conhecimento assim que a gente tem que estar sempre estudando, nunca, né? Quanto mais estudo, mais sei que nada sei, já dizia, né, o filósofo. Então, mas basicamente é isso que a medicina chinesa faz. Ela trata os desequilíbrios energéticos. O que a gente chama, vamos supor, da fibromialgia, né, que é um exemplo que eu trato muitas pessoas. A fibromialgia na medicina chinesa ela tem o nome de bloqueio energético difuso, né? Então são vários bloqueios nesses canaizinhos onde a energia não está conseguindo passar e aquilo provoca dor. Então a dor nada mais é que energia estagnada. Então assim, na medicina chinesa a gente identifica síndromes. E na medicina ocidental são diagnósticos de doenças. As doenças muitas vezes da medicina ocidental, para nós na medicina chinesa, são tratados como sinais e sintomas. A cefaleia na medicina tradicional ocidental é uma doença. Na medicina chinesa ela é apenas um sintoma que pode estar relacionado a várias síndromes. Então você, outros pacientes, todos têm dor de cabeça, mas cada um tem uma síndrome diferente. É o mesmo sintoma e síndromes diferentes que serão tratadas esses desequilíbrios de forma diferente. A gente percebe que a medicina tradicional chinesa difere até da medicina ocidental que a gente conhece, né? A gente vem muito assim da ideia de, tô com uma dor de cabeça, vou tomar um remédio. Muitas vezes a gente resolve a dor, a consequência, mas não sabe a causa, né? Eu acho que é mais ou menos isso que a medicina tradicional chinesa vai tentar buscar a raiz do problema. Isso. E isso sim é como se fosse um tratamento. Eu acho importante a gente falar também que quando você recebe essa pessoa, você falou um pouquinho de tudo que você avalia, que eu sei que são muitos pontos, muitas questões que você observa, até porque eu já fiz a acupuntura EKG, ela faz realmente ali uma anamnese, um histórico e avalia a gente como um todo, como se fosse uma consulta, né? Isso. Que você tem sim legalidade como enfermeira especialista para fazer. Mas muitas vezes você vai olhar coisas que provavelmente, tradicionalmente aqui a gente não olharia, né? E o corpo fala, ele dá esses sinais de como que funciona essa avaliação. Quando o paciente entra
a porta dentro do nosso consultório, a gente já começa a observar como que ele anda, como que ele gesticula, a cor da face, o brilho dos olhos, a altura da voz. Tudo isso é observado na medicina chinesa. Tudo isso tem a ver porque a medicina chinesa ela tem eu acho assim, a peculiaridade dela que eu acho muito interessante é de somar o emocional também com o físico. E a gente sabe, cada vez mais está comprovado, né, que não tem como dissociar. Então, muitas vezes a pessoa me conta um trauma, vamos usar um exemplo básico de uma mulher que hoje está com 70 anos e com 25 ela teve um parto, com uma gravidez muito difícil, um parto em casa, que sangrou muito, e aquilo ficou lá. Mas hoje eu consigo ver o que aquele parto, a dificuldade que ela passou na gravidez, todo o emocional dela abalado, a perda de sangue, muitas vezes se reflete lá 40 anos depois ainda, energeticamente falando. Ela pode fazer um hemograma e não vai dar uma anemia física, mas energeticamente eu consigo ver uma falta de sangue, uma falta energética daquele sangue nos canais que são responsáveis pela produção de sangue. Ali já tá, eu não quero entrar muito na parte bem específica, porque também não cabe aqui na ocasião. Mas é isso que a gente tem que colher do paciente. Coisas lá do passado, pacientes que trabalharam uma vida inteira plantando arroz e hoje em dia ele tem dor na lombar. Isso tudo para a medicina chinesa é o básico para eu identificar o desequilíbrio energético que a pessoa tem. Para eu poder tratar aquela dor lombar dele, eu sei que ele entrou, né, com a interação com o ambiente, com a natureza, muito tempo trabalhando no frio, no úmido. Né? Então isso a medicina chinesa também faz. Aliar a natureza à tua saúde, as estações do tempo, as estações do ano, né? No verão a gente precisa se comportar de uma forma, no inverno é outra. Alimentos, que eu tenho que me preparar. Agora vem a primavera, a característica dela é o vento, né? Então assim, que alimentos eu vou fazer para fortalecer o meu organismo, os órgãos que são atingidos pelo vento, que é um elemento da natureza. Então na medicina chinesa é tudo integrado. O emocional, o meio em que a pessoa vive, o trabalho que ela desenvolveu a vida inteira, o momento atual que ela está passando também, né? Então isso a gente tem que integrar tudo na anamnese e muitas vezes na primeira consulta a gente não consegue obter todas essas informações, né? Às vezes lá na quarta sessão a pessoa vai me contar algo que é decisivo e daí a gente muda o protocolo, muda o prognóstico, muda toda a terapêutica daquele paciente, às vezes com uma informação. Olha só que interessante, né? Então a gente percebe que o nosso corpo ele fala sem a gente contar a história, sem a gente contar. A observação é muito importante, então. Isso. E também acho interessante a gente falar duas coisas. Uma, que a Georgia como enfermeira fez toda uma especialização, né? Isso. Então são anos estudando, não é? Muitas vezes, né, algumas profissões podem ser regulamentadas e podem exercer a acupuntura às vezes até com um curso de final de semana ou até com um curso online, não que a gente não precise e não use essa ferramenta porque ela é importante, mas o quão profundo você estudou para você poder fazer tudo isso, né? Que não é algo simples, você vai muito além de algo superficial, você estudou muito tempo para isso, né? Sim, a duração do curso de especialização é 2 anos de teoria, daí a prática. Para a gente conseguir o diploma são 525 horas no ambulatório da escola mesmo, né? Com os mestres. Então lá a gente coloca em prática aquilo que aprendeu nos 2 anos e meio de teoria, né? E a prática diária. E a prática diária que vai trazendo e a gente tem que estar sempre buscando a literatura, né? A literatura da medicina tradicional chinesa não é algo que a gente consegue assim fácil, né? Então os livros são antigos, muitos são edições que não foram reeditadas, são edições antigas, então tem que procurar pela internet alguém que queira se desfazer
né? Até porque pela lei das autorias lá, não lembro o nome da lei ao certo, é proibido divulgar PDFs, né? Eu fazer cópia de um livro e divulgar não é justo com o autor que teve todo um investimento, todo um estudo para publicar um livro. Mas o estudo é constante. Esse a gente não para nunca. E é importante a gente também salientar, o segundo ponto que eu ia comentar, que você faz toda essa avaliação, mas também se a pessoa vem com um tratamento que ela está, é respeitado isso, né? E a medicina tradicional chinesa vem ser uma complementação, a gente poderia falar? Ela vai complementar o tratamento ocidental. Quando um paciente chega para mim com crise hipertensiva, eu vou tratar o desequilíbrio que está provocando esse aumento da pressão arterial, mas em momento algum eu vou dizer, para de tomar o remédio que o seu médico indicou. Não, a gente trabalha em conjunto. O que pode vir a acontecer? O organismo dela entrando em equilíbrio, né, diminuindo a crise hipertensiva, ela retorna ao médico dela e ele vai reajustar a medicação. Mas isso vai partir do médico ocidental. Legal, muito importante, né, essa conexão, esse respeito, esse olhar integrativo, né, olhar a pessoa como um todo, né, e respeitar, sim, cada um o seu espaço profissional, né. Claro. Eu sei que além, né, da acupuntura, você tem a formação em fitoterapia e tem outras estratégias além da acupuntura na medicina tradicional chinesa, como a moxa, como a ventosa de uma maneira diferente, a fitoterapia, as suplementações. Queria que você falasse um pouquinho de quais são esses outros tratamentos e às vezes você usa mais de um naquela sessão, naquele atendimento, por que é importante isso ali naquele momento e também as coisas que você recomenda em casa, até alimentares, chás, enfim, fala um pouquinho sobre essa complementação aí. Sim. A medicina chinesa ela tem pilares, né? Que é a acupuntura, é a fitoterapia, é o Qigong, que é um tipo de atividade física que vai regular através de movimentos, de tapotagem também, né? Que depois eu posso demonstrar também. A auriculoterapia, que são as sementinhas na orelha, a ventosa e a moxa. A moxa é um bastão, tem a lã, né? Então ela se apresenta de várias formas. A que eu uso com mais frequência é o bastão. Então é uma erva, artemisia, que ela é colhida em tal época do ano, tem todo um ritual para fabricar esses bastões. Ela fica secando em galpões lá na China e essa moxa ela produz calor, então dependendo da indicação terapêutica vai ser usado. Então numa sessão, dependendo do que eu identificar no meu diagnóstico, eu vou lançar mão de técnicas dentro da medicina chinesa. A acupuntura é o carro-chefe, mas pode ser usada a ventosa, que ela faz também toda uma circulação energética, ela promove a troca de substâncias dos lixos que a gente fala, que fica no sangue, né, com a superfície, promove relaxamento muscular, promove aquecimento, tudo. A auriculoterapia, a nossa orelha tem pontos, daria um podcast só para falar de auriculoterapia, né? Que a gente usa sementinhas coladas com esparadrapos na orelha que vão ativar esses canais energéticos no corpo e promover de acordo com a combinação que eu achar necessária para aquele paciente. Então são várias técnicas que são usadas dentro de uma consulta, dentro de uma sessão. Então não tem assim, é claro que pode existir terapeuta que use disso, né? Vou fazer uma sessão de ventosa. Mas dentro da medicina chinesa existe a anamnese, a entrevista, né? O exame físico, o fechamento de um diagnóstico dentro da medicina chinesa. Então, o planejamento terapêutico, qual técnica que eu vou usar para melhorar aquele desequilíbrio que a pessoa tem e diminuir os sintomas e o mal-estar dela. Então, eu posso só fazer acupuntura, eu posso fazer só a ventosa, eu posso fazer todas juntas. Vai depender do diagnóstico do paciente. Que legal, né? Fica algo bem personalizado, né? Exato. De acordo com toda essa avaliação que você faz.
Você falou sobre a auriculoterapia, que na orelha ali você vê várias conexões com outras áreas do corpo. E antes na sua fala lá dos pontos de acupuntura, questão energética, de que algum lugar se manifesta. Só para entender, eu também acredito que quem está em casa também talvez tenha ficado com essa curiosidade. Às vezes uma dor em algum local ou um desequilíbrio em algum local do corpo pode ter relação com algum outro órgão, ou na orelha, um local que estimula e que tem essa ligação que você falou que a gente não vê, mas essa ligação energética, não sei como se a gente pode falar. Ligação energética, sim. Sim, tem os pontos na orelha, por exemplo, tem o ponto do coração, tem o ponto do pulmão, tem o ponto da ansiedade, tem os pontos que a gente usa para a cefaleia. Então vamos supor que a cefaleia da pessoa seja devido a um problema digestivo, um problema no estômago, né? O estômago está com secura, que a gente fala, né? O estômago não gosta de estar seco. Então, se ele tiver com secura, eu vou tratar com a acupuntura, com os pontos específicos do estômago, que cada órgão tem o seu canal, né? E na orelha também eu vou fazer, além dos pontos da cefaleia, vai utilizar o ponto para equilibrar aquele estômago que está fraquinho, tá com a energia dele debilitada, né? Então, sim, os pontos tanto de acupuntura quanto da orelha é como se fosse um plug e o aparelho eletrônico. Então, lá na orelha é a tomadinha e o aparelho eletrônico é o órgão. Então, a gente vai estimular aquele plug para levar energia até aquele órgão, até aquela região do corpo. Tem a região na orelha que representa toda a nossa coluna vertebral, que é dividida, né, na cervical, a torácica, a lombar, a sacral. Tudo isso tem as regiões só no pavilhão auricular. Agora dá para entender porque ela ficou 2 anos estudando e mais 525 horas atendendo para poder estar atendendo, né? As pessoas, porque realmente é muito complexo. Já dá curiosidade para a gente ficar aqui e entender um pouco mais de tudo isso. Mas deu para ter uma noção do básico, né, Gê? Mas assim, quão rica é a medicina tradicional chinesa. E a gente sabe também, né, e trocando informações contigo, que no Brasil a gente tem toda a regulamentação para você atender, mas também nem tudo que é usado lá, aqui no Brasil pode ser usado por uma questão de Anvisa e tal, e que você respeita isso, né? Isso. Mas você acaba tendo um conhecimento de tudo, e dentro de tudo que é permitido, tu sim faz as indicações também, às vezes da fitoterapia, para a pessoa fazer em casa. Isso vai complementar o tratamento? Isso. A fitoterapia, ela é maravilhosa, assim, o conhecimento que ele tem, o uso combinado da função de cada erva, né? Então a gente usa as fórmulas magistrais chinesas. Com essa formação que eu fiz, eu me permite receitar a fórmula magistral chinesa, o uso dos chás, o uso da alimentação, né? Focada dentro do conhecimento da medicina tradicional chinesa. Algumas fórmulas a Anvisa não permite, pela nossa lei, porque elas usam materiais animais. Então a fitoterapia que é permitida a importação para o Brasil são as que usam exclusivamente ervas, né? E aqui eu tenho um pouco de dificuldade, Santa Catarina ainda não tem tanta tradição em ter postos de importação dessas fórmulas, então eu faço a indicação para o paciente com os contatos que eu tenho, né, dos revendedores lá em São Paulo. Tanto na escola onde eu me formei, nessa formação de fitoterapia, quanto outras que a gente, ao conversar com colegas, né, a gente fica sabendo que eles têm a revenda. Então o paciente vai para casa e ele é um complemento da acupuntura. Quando a gente consegue aliar a fitoterapia à acupuntura, ela tem um efeito muito melhor, porque a acupuntura ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar a energia que você tem no seu corpo. Se você tem uma deficiência da energia yin no seu estômago, vamos usar um exemplo de novo do estômago, eu gosto dele. Tá com muita azia, sente regurgitação e tudo mais, então eu vou regular aquilo ali que você tem de energia no seu corpo e vou aliar a fitoterapia com um chá ou com uma fórmula magistral para repor aquele yin, né? Tá com deficiência de yin.
Então, o Yin eu não tenho como te dar se não for de forma de fitoterapia ou da alimentação. Então, eu vou orientar a dieta também daquele paciente com alimentos de natureza Yin, que isso tudo a gente tem dentro da formação, de acordo com o desequilíbrio. Então, assim, eu consigo com a acupuntura mexer na energia que você tem e as deficiências a gente corrige com a alimentação e com a fitoterapia. E o resultado é excelente. Para a gente finalizar essa parte, e depois eu quero entrar no assunto de casa também, mas para a gente finalizar e entender um pouquinho melhor, explica de uma maneira talvez mais simples para a gente entender, que lá no começo tu falou do equilíbrio das energias Yin e Yang. O que são essas energias, um pouquinho, para a gente entender essa relação? A gente tem mais de uma, menos de outra, como que é esse equilíbrio, por que desequilibra, para a gente entender um pouquinho dessas energias Yin e Yang. Tá. Então o Yin e o Yang é a base do nosso corpo, né, e também da natureza. O Yin, ele representa o úmido, o escuro, a noite, o frio. O Yang representa o calor, representa o sol, representa o verão, né? São várias representações do Yang. O Yang é a energia do calor, que faz movimento, e o Yin faz construção no nosso corpo. Então eu tenho que ter movimento e construção equilibrados, porque eu tô o dia inteiro gastando energia, não tô? Então, durante o dia, o Yang vai estar mais ativo, porque eu preciso de força para trabalhar, eu preciso de força para pensar, para raciocinar, e isso desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano existe. Antes era correr para caçar ou fugir do predador. Hoje em dia é para trabalhar, para construir, para o dia a dia, para varrer a casa. Então, eu tenho que ter o Yang, ok. Quando chega a noite, o Yang tem que dormir, fala na medicina chinesa. Então ele tem que se recolher para vir o Yin. O Yin é o quê? É o sono, é a noite e é a reconstrução. Então é no período da noite que o corpo vai construir o que foi lesado durante o dia, repor as células que foram gastas, repor o músculo que foi utilizado lá na musculação. Então por isso que a noite é tão importante na medicina chinesa. A gente sempre pergunta como que é o teu sono. Que a energia Yin vai estar em alta à noite, ela vai reconstruir aquilo que foi lesado e vai ser combustível para o Yang para o outro dia. Por isso que o símbolo é aquele círculo preto e branco, então sempre tem um dentro do outro, pinguinho branco dentro do preto, pinguinho preto dentro do branco, porque eles são interdependentes. Eu não posso ter um a mais. Se eu tiver muito Yang, se o meu Yin estiver defasado, eu vou dormir à noite? Eu não vou, porque o Yang à noite ele tem que se recolher e o Yin precisa subir. Então assim, só que eu preciso ter o Yin para construir o Yang para o dia seguinte, entendeu? Então eles sempre são, um nasce dentro do outro. Eles usam muito a simbologia do dia. O meio-dia é o Yang dentro do Yang. A meia-noite é o Yin dentro do Yin. Quando chega às 6 horas da manhã, eu tenho o Yang dentro do Yin. É noite ainda, mas eu já tenho o Yang nascendo. Entendeu? E no final da tarde é o Yin dentro do Yang. O Yang ainda tá, mas eu já tenho o Yin nascendo dentro do Yang. Então essa é uma forma de entender o Yin e o Yang. Ele está na natureza, ele está no nosso corpo. Acho que de uma maneira bem prática, tudo se trata do equilíbrio, Exato. né? Independente, pensando aí toda essa visão bem profunda da medicina tradicional chinesa que você trouxe, vou puxar para o meu lado da estética, né? Isso. Quando a gente vai falar de um procedimento, de tudo, a gente sempre fala sobre alimentação, sobre atividade física, sobre sono, sobre ingesta de água. Tudo isso vai refletir em coisas na minha pele, assim como vai desequilibrar energias, e a medicina tradicional chinesa vai também tratar. Então tudo está interligado, nosso corpo é único, né? E realmente ele é codependente de todos os nossos hábitos. Exato. Tanto para a parte estética, facial, corporal, quanto para a medicina tradicional chinesa. E pensando aí nisso, então se eu tenho acompanhamento ou não tenho, como eu
posso também trazer isso para o meu dia a dia? Tem alguma coisa que eu posso fazer em casa dentro dessa suplementação, né? Não sei se se chama suplementação ou das dicas que você dá alimentares, né? O que é melhor no inverno, no verão, ingestas de chá ou de água, que eu sei que você fala também sobre isso, e de pontos que a gente pode ativar, e que você falou das agulhas, mas tem uma maneira de eu ativar alguma coisa? Fala um pouquinho de dicas para a gente pôr em prática em casa. Sim, tem os pontos específicos, digamos, para o sono, né? Eu até publiquei esses dias, que é um pontinho aqui atrás da orelha, né? Que pode ser massageado. Então, assim, a acupressão a gente chama, daí, que a gente ensina o paciente no momento da sessão para ele complementar em casa, fazer a acupressão em tal ponto. Tem ponto para pessoa que está ruim do estômago, né? Que para ela continuar em casa fazendo a pressão por 3 minutos, movimentos circulares, né? Existe sim. E outro exercício que eu gosto muito de ensinar para os pacientes, posso ensinar para vocês que estão em casa, que faz parte do Qigong e é uma forma de ativação de centros de energia através de tapinhas, tá? Tapinhas na pele, em pontos estratégicos que vão fazer circular, porque a energia ela precisa circular, ela circula 2 horas por dia, nas 24 horas do dia, em determinados canais de forma mais forte. Então ela não pode ficar parada, como eu falei lá no começo, energia parada é dor, né? E o corpo saudável vai ser um corpo bonito, né? O corpo saudável não vai acumular gordura, o corpo saudável não vai acumular líquido, não vai formar celulite, ele não vai ser inflamado. Então essa dica da tapotagem é muito importante. Vamos fazer? Dá para mostrar aí pra gente, Gê? Vamos fazer? Vamos lá, vamos pra prática. Eu vou fazer junto agora, quero aprender também, Gê. Vamos lá. Vou tirar aqui o meu casaco, que hoje tá friozinho, né? Então, a gente chama dessa tapotagem, tapotar os 8 vazios. São locais onde os canais fazem um entroncamento, como se fosse como chama, uma rótula ali da estrada. Então esses canais eles vão passar por ali. Então vai começar assim, o ideal é o quê? No começo do dia ou no final do dia, quando você levanta ou quando você vai se deitar. Os locais são o quê? Na parte de dentro do cotovelo, a gente vai fazer isso assim. É forte, tá? 30 vezes de um lado, 30 vezes do outro lado. Tá? Existe uma frequência ou posso fazer rápido? Pode fazer rápido, só que tem que ser vigoroso, tem que bater, tá? Segundo local é na axila. Aqui também é um entrocamento de canais, tá? 30 vezes de cada lado. Segundo local é na virilha, daí a mão pode ficar mais assim, tá? 30 vezes também. E por último, atrás dos joelhos. 30 vezes de cada lado. Ah, entendi. 8 porque são os 8 dois lados. são 4 pontos. Isso, 4 vezes 2, 8. São 8 vazios. Isso vai fazer o quê? Vai promover a circulação da energia, vai dar mais disposição, vai fazer o sangue circular também, porque são pontos estratégicos onde vai fazer a estimulação desses locais. Trazendo para a medicina ocidental, o que nós temos em axila? São os gânglios, né? São os gânglios linfáticos. Então, esse movimento, esse simples tapotagem que vai levar 2 minutos, 1 minuto, que a gente vai fazer, faz uma diferença muito grande no nosso dia a dia. Que legal. Então, se você vê alguém fazendo isso, gente, a pessoa não está se autoflagelando, ela está fazendo a tapotagem para fazer essa energia circular e equilibrar, né, Circular e equilibrar. Que legal. Muito obrigada por essa dica valiosa aí, né? E simples, né? Simples, qualquer pessoa pode fazer em casa. Exatamente. Não tem contraindicação. Ótimo. Só pra gente finalizar, existe uma idade mínima pra gente utilizar a medicina tradicional chinesa? Como que funciona? A medicina tradicional chinesa vai do nascimento à morte, né? Digamos assim, o objetivo dela é a longevidade. A longevidade é o que é? Envelhecer com qualidade de vida, sendo autossuficiente. A acupuntura com agulhas, ela não é aconselhável em crianças menores de 8 anos, porque até os 8 anos as energias ainda estão aprendendo a se equilibrar dentro do corpo, tá? Mas pode ser utilizado o laser, pode ser utilizada a auriculoterapia em crianças, né? Pode ser utilizada a massagem chinesa, que eu ainda não fiz essa especialização, mas ainda vou fazer, né? O Tuiná.
que é uma massagem terapêutica, medicinal, e a fitoterapia, né? A fitoterapia desde bebezinho. Quem nunca deu um chazinho pro bebê que estava com cólica, né? Então não tem idade. A gente tem que saber o que está fazendo, a gente tem que fazer um diagnóstico correto e fazer uma proposta terapêutica correta para cada paciente, porque cada paciente é um universo único. A tua dor de cabeça não é a mesma que a minha, que não é a mesma das outras pessoas. Então sempre vai ser um tratamento individualizado com toda aquilo que a gente pesquisa na vida da pessoa, né? Para a gente finalizar o nosso podcast de hoje, com tantas informações valiosas, é um mundo à parte, é um mundo apaixonante, né? Vamos finalizar então com o nosso bate-volta, que vocês sabem que é o nosso fechamento. E aí eu vou falar algumas palavras para G, ou uma frase, ela vai dizer o que vem à cabeça dela. Tá? É o que vem no pensamento, não dá para pensar muito, é bate-volta mesmo, mas claro que com curiosidades, com dicas, enfim. Mas pra gente finalizar, então a gente vai para essa parte do bate-volta. Vamos lá, filhos. São o coração da gente batendo fora do corpo, né? Esses são, assim, a transformação que aconteceu primeiro e a medicina chinesa veio depois, mas assim, eles são o tesouro da minha vida. Acupuntura. Necessidade. Muito bem. Enfermagem. A missão de vida. Muito bem. Agulhas. Necessárias. Olha só, então vamos para as agulhadas aí, né? O que você deixa de lição em uma palavra da tua trajetória na vigilância epidemiológica? Na vigilância foi muito aprendizado, muita resiliência, muito trato e amor com o próximo, né? Com saber acolher as pessoas num momento de vida tão apavorante da vida delas. Em uma palavra, defina pandemia. Pandemia, loucura. Aprendizado também. Muito bem. Só quem conhece um pouquinho da trajetória da G para saber, né, que realmente foi loucura, mas também te trouxe uma coisa muito boa. Pode vir outra que eu tô sabendo. Isso aí. Não, a gente não quer, né? Não, chega. Não. E o Lilo? O meu marido. Ele é o meu companheiro. Eu não digo alma gêmea, porque nós somos diferentes, mas somos o yin e o yang. Que legal, olha só, já trouxe para a medicina tradicional chinesa. Pra gente fechar, Deus. Deus é o que tudo é. Ele é tudo. Deus, ele é onipresente, onisciente e é o que nos coloca aquele propósito lá no coração. Bom, Gê, quero te agradecer por compartilhar tanta informação boa. Foi um podcast muito gostoso, muito leve, com muito gostinho de quero mais. Eu acho que a gente vai ter que fazer um segundo episódio aí, entrar mais nisso pra gente entender. Mas foi muito rico, quero te agradecer de coração pela tua disponibilidade, por compartilhar teu conhecimento e também levar para o dia a dia das pessoas isso em casa. Muito obrigada. Agradeço também, é muito bom poder difundir a medicina tradicional chinesa, quebrar paradigmas, né? Relaxar as pessoas para saberem que ela funciona, que ela é boa, que ela faz você viver bem, melhor, com disposição e que ela pode complementar junto com a medicina ocidental, deixando mais completo mesmo, complementar, né? Chega a ser redundante, mas é algo que veio para melhorar a saúde das pessoas. Perfeito. Então quero te convidar para curtir aí o nosso episódio, para compartilhar e também se inscrever no nosso canal Estética Sem Filtro, que vocês podem ver que vai muito além da estética, porque a gente trouxe a acupuntura e a medicina tradicional chinesa. Muito obrigada!